Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Vamos dar início aqui à nossa quarta aula de curso AutoCAD 42 horas. Nós estamos fazendo aqui, executando um projeto arquitetônico, uma residência, né, onde ela possui aqui uma cozinha, 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma residência pequena, porém nós vamos estar aqui fazendo desde a sua planta baixa, cobertura, enfim, nós vamos preparar esse projeto aqui como se fosse um projeto para a prefeitura, né? Vamos utilizar aqui várias ferramentas, enfim. Vamos então para a nossa quarta aula. A aula anterior nós havíamos feito as paredes internas, né, da nossa residência, usando a ferramenta Offset, ferramenta de deslocamento. Hoje nós vamos continuar, porém, nós vamos utilizar a ferramenta Offset para criar deslocamentos, desta vez da linha de cima para baixo, né, onde nós iremos então estar fechando aqui, completando então as paredes internas da nossa residência. Antes de iniciarmos então, né, vamos aqui ainda criar aqui mais uma linha, embora aqui não tenha uma cota específica, mas é possível observar que essas colunas aqui, elas devem estar entre 15 por 15 centímetros. Elas têm aqui a espessura da parede, né? Embora não cotada, ela faz parte do projeto, se encontra aqui. Então nós vamos adicionar essas colunas aqui. E de que forma nós vamos fazer isso? Vamos colocar aqui então a distância, o deslocamento de 15 desta parede. Então venho aqui no comando Offset. Vou digitar aqui 15 centímetros, né? 15, dou um Enter, clico na linha e clico para dentro, ok? Bom, então fechamos aqui então este ciclo. Agora nós vamos analisar a cota no sentido vertical do nosso projeto, né? Nós vimos aqui a cota, né? Nós cotamos as paredes no sentido horizontal. Agora nós vamos fazer o processo de cotagem das cotas no sentido vertical. Então aqui, olha, a primeira informação é que nós temos aqui uma parede de 15, então nós vamos criar aqui um deslocamento, um offset. O registro de 15 já se encontra aqui, então apenas aceitamos o valor dando um Enter no teclado, clicamos na linha e posicionamos o mouse para baixo e damos um clique. Bom, para encerrar o comando, barra de espaço do teclado. E agora vamos ver qual é a próxima medida, tá? Vamos analisar que existem medidas internas também, né? Embora não esteja aqui cotada. Mas nós temos uma parede aqui, olha, que define aqui o nosso banheiro. Antes de executar aqui, embora não tenha cota aqui, ela deve ter sim um valor. Nós vamos aqui então jogar essa parede, né, a distância de 285, essa parede do meio que divide então exatamente a nossa casa ao meio. Então vamos lá, comando Offset 285, que é o valor da cota, né? Então vamos aqui na linha de comando, 285, Enter, clico na linha, clico para baixo. Barra de espaço, cancelo, ou então com o botão direito, dou um Enter, cancelo o comando. Mas se eu vier e bater a barra de espaço novamente, eu não preciso buscar a ferramenta em si, né? A própria ferramenta ela retorna ao meu comando aqui, né? Então ela me pede para definir então qual é a medida, qual a distância. Vou digitar 15, dou um Enter, que agora nós vamos estar então fechando aqui a parede central, né, que está no centro da casa. Novamente vamos dar um clique, agora de baixo para cima, para fecharmos aqui então a parede. Ok? Muito bem, fizemos aqui um monte de linhas, né? E é necessário, antes mesmo de dar sequência, eliminar um pouco de linha aqui para não ficar confuso a nossa visão. Então agora nós vamos para a nossa, deve ser a quarta ferramenta. A ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta Trim. É esta ferramenta aqui.
Bom, para quem não sabe como utilizar essa ferramenta aqui, vamos fazer um exemplo aqui, utilizando essa ferramenta que é a ferramenta Trim, né? Aparar em português. E como é que utilizo essa ferramenta aparar? Bom, então nós vamos fazer aqui um conjunto de linhas. E nós vamos também fazer linhas aqui. Aqui nós estamos fazendo as linhas paralelas. E agora nós vamos fazer linhas. Eu vou até aproveitar essa aqui mesmo. Fazer linhas paralelas no sentido horizontal. Fazer com que elas cruzem entre si. Então a ferramenta Trim, ela funciona dessa maneira. Nós precisamos ter cruzamentos de linhas para que possamos então cortar elas. Bom, vamos supor então que vamos usar aqui uma ilustração para ficar fácil de vocês entenderem. Supomos que nesse emaranhado de linhas eu preciso usar uma linha que seja uma linha referência de corte. Ou seja, eu vou ter que selecionar ela usando a ferramenta Trim. Eu vou dar um Enter. E a partir desse momento, uma vez dado Enter, ela passa a ser a linha de corte. Ou seja, a linha que irá cortar as demais linhas. Então é como se eu colocasse cerol. Imagino que isso aqui é um entrelaçado de linhas de pipa, né? E nós vamos então utilizar essa ferramenta aqui, a ferramenta Trim. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, ou como se estivesse passando um cerol, né? Para quem não sabe, né? A brincadeira de pipa. O cerol é aquele cortante que é passado na linha para cortar as demais linhas, né? de outros pipas. Então, uma vez que eu selecionei aqui, coloquei o cerol, dou um Enter. E aí eu posso sair clicando. Observe que se eu clicar aqui à minha esquerda, ele tirou todo esse, digamos, esse comprimento de linha. Se eu vier deste lado, ele vai tirar este pedaço aqui de linha. Notaram então que ela passou a ser uma linha cortante, certo? Eu posso também, através do comando Trim, definir o início do corte e o final do corte. Por exemplo, ao clicar em Trim, eu seleciono o que se tornou uma linha cortante e torno a selecionar uma segunda linha e dou Enter. Então, observe então que se eu clicar nesta linha, eu tenho aqui o corte desta linha que está limitado à distância daqui a outra linha que também é uma linha cortante. Entenderam o processo? Vamos supor então que eu, novamente fazendo o mesmo processo aqui, olha, eu seleciono esta linha e vou selecionar, em vez desta, seleciono esta linha aqui, tá? Dou um Enter no teclado. Então, se eu vier a cortar, provavelmente ele irá cortar, olha, todo este comprimento de linha, da onde eu iniciei o corte e aonde eu estou finalizando o meu corte, ok? Torno a clicar. Então, é dessa forma que funciona o meu comando Trim. Isso é um Trim com seleção. Eu seleciono para poder cortar. Mas eu também posso utilizar o Trim da seguinte maneira. Eu posso clicar no Trim, dar um Enter e sair cortando. Só que existe um detalhe. Esse sair cortando, ele só vai cortar linhas que se encontram cruzando. Linhas que estejam cruzando entre si. Por exemplo, aqui, olha. Nós temos aqui esta linha que se cruza com esta aqui. Então, eu posso cortar aqui, como posso cortar aqui embaixo. Uma vez cortada, a linha que não se encontra mais cruzando, não adianta tentar usar o comando Trim, porque ele não vai cortar, ok? Então, essa é a funcionalidade desta ferramenta, ok? Aparar linhas que estejam cruzando, linhas que estejam em contato uma com a outra, no sentido de estar cruzando. Então, agora eu vou selecionar aqui, apagar, e vamos retornar então para o nosso projeto. Bem, retornamos aqui para o nosso projeto. O que nós vamos fazer então? Vamos começar então aparando aquelas linhas que não fazem parte do nosso projeto. Por exemplo, observa que minhas paredes é como se fosse uma tubulação de água ou como se fosse um labirinto. Então eu tenho que, na verdade, tirar aquilo que está obstruindo para realmente
realmente fazer com que minha parede ela se torne uma parede. Não pode haver cruzamento de linha. Então, por exemplo, este canto. Observa que este canto aqui nós temos essas linhas passando, de maneira que elas então obstruem a passagem. Ou seja, a parede ela não pode ter essa linha cruzando. Então, olha, como vocês têm observado aqui, ó, vamos deixar um zoom aqui maior. Observa que não tem linha cruzando aqui na parede. Então, é necessário utilizar a ferramenta Trim. Então, vamos lá, como exemplo, vou utilizar aqui a ferramenta Trim, clicando em Trim. E eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu poderia selecionar, dar um Enter e cortar. Isso seria chamar o Trim de Trim por seleção. Mas eu também poderia fazer daquela forma prática, que é clicar no Trim. Em vez de selecionar, eu dou um Enter no teclado e saio então cortando, né, ou clicando em cima para que venha a parar as linhas, né, que estão obstruindo a passagem aqui. Ou seja, que não estão deixando formar uma parede. Então, eu vou clicando aqui. E é isso aí, pessoal. Nós vamos dar sequência na próxima aula. Vamos continuar aplicando a ferramenta Trim para então fazer com que o projeto fique semelhante à nossa imagem aqui do lado. Ok? Até a próxima.